Bom, a Globo organizou uma reunião interna nessa última semana e está muito animada para a volta rápida do futebol brasileiro e com isso eles têm aí uma grande pretensão. Segundo apurou o Gabriel Wacker, eu vou deixar a matéria que ele escreveu aqui no UOL, que tem várias coisas, ele destrincha como foi essa reunião interna da Globo. Eu prefiro focar em uma parte só, porque eu acho que tem mais a ver aqui com o conteúdo do canal, que é a expectativa da Globo com relação ao Premiere, ou seja, ao pay-per-view. Como se sabem, já demos essa notícia aqui no canal alguns dias atrás, a Globo perdeu muitos assinantes do Premiere por conta da parada do futebol, o novo coronavírus, etc e tal, mas com a volta do futebol, a Globo entende que vai bater recordes de venda de pay-per-view como nunca fez antes em sua história. Isso porque, além das pessoas estarem com muita saudade do futebol pelo tempo que a gente tem tá ausente desse jogo, também tem a questão de que os estádios estarão, obviamente, fechados por um longo tempo, enquanto imagino que não tiver vacina ou os protocolos de fato não tiverem sido totalmente seguros. É bem possível que o jogo volte de portões fechados, e com os portões fechados, sem as pessoas com acesso aos estádios, a Globo espera que o número de pacotes de pay-per-view aumente vertiginosamente. E aí abre uma dúvida, porque embora isso tenha lá seu lado de razão, porque tem essa questão realmente das pessoas estarem com saudade de assistir os seus times em campo, e também o fato de elas não poderem fazer isso dentro dos estádios, há também um outro lado, que é a questão econômica do país, perda de empregos vertiginosamente acontecendo nesse país, inclusive às vezes a empresa não demitindo, mas diminuindo o salário do funcionário, então a economia cada vez mais prejudicando, então não vai ser fácil vender os mesmos pacotes para todo mundo, até porque, vamos lembrar, não é nada barato você assinar o pay-per-view aqui no Brasil. Muita gente assiste o Campeonato Brasileiro através da pirataria, porque se você for pagar, realmente é muito caro. O pacote da Globo ali, que você assina direto com ela, que você precisa de um pacote bom de internet antes, e nem todo brasileiro tem acesso à internet nesse país. É bom lembrar que os grandes centros ok, mas tem muitos centros aí que a internet é fraquíssima e às vezes nem chega. Então, se você tiver um pacote ok de internet, pagar por isso, é mais 80 pau para assinar direto com a Globo. Se você for assinar com uma TV por assinatura, você precisa no mínimo de um pacote básico e mais o pay-per-view, vai dar mais de 100 reais. Não é todo mundo que tem condição de pagar isso por mês. Então não dá para você, não dá para todo mundo assinar pay-per-view. Se vai bater recorde eu não sei, eu quero saber a sua opinião. Você que nunca teve Premiere, você vai estar disposto a assinar o Premiere na volta por conta de não poder ir aos estádios por enquanto e por conta também da saudade que você está sentindo do seu time? Gostaria que você comentasse. E por fim, queria encerrar esse vídeo falando sobre um segundo assunto que é uma notícia muito triste, porque infelizmente, vou até pegar o nome do jogador aqui, faleceu o Deibert Franz Roman Guzmán, jogador boliviano de 25 anos que atuava pelo Universitário de Beni. Morreu no início dessa semana com Covid-19. Ele, seu pai e seu tio. É uma notícia para a gente lamentar e para a gente lembrar uma fala importante do nosso presidente da República que rechaçou isso há algum tempo atrás. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. Bom, como vocês viram, patético. Né? Patético, cada vez mais as falas dele, principalmente no começo lá, vão entrando para a história. Eu acho que ele vai entrando para a história definitivamente como o pior presidente da história do Brasil, que se recusou simplesmente a adotar medidas que de fato tirassem o Brasil do buraco que está. Estamos cada vez mais encaminhando para ser um dos piores países para se viver no mundo. E sim, critiquei o presidente aqui num vídeo recente a respeito do Flamengo, sobre a perda de patrocínio da BS2. Muita gente me questionou naquele vídeo a respeito da Amazon. A respeito da Amazon disseram que o Flamengo só perdeu a BS2 porque tem um acordo alinhavado com a Amazon. Eu não tenho essa informação, mas ainda que seja uma informação correta, eu vi outros jornalistas dando, isso não tira a legitimidade do vídeo como um todo na crítica que eu fiz ao presidente e à economia do país. Certamente, as empresas privadas nacionais que investem em clubes brasileiros vão ter sérias dificuldades com
o cenário econômico que nós estamos encaminhando por falta de planejamento para a saída desse buraco que nós enfiamos com relação ao novo coronavírus. Então vai ser o futebol, assim como várias outras áreas, vão perder muitos investimentos de empresas privadas justamente por conta da falta do combate real ao novo Covid-19. E o presidente é a principal figura política que deveria não só tentar entrar num consenso com os governadores, porque sim, a culpa não é só dele, a culpa também é de muitos governadores que ganharam aí a força junto ao STF para cuidar dos seus respectivos estados, e muitos também não estão fazendo isso. Aqui em São Paulo, por exemplo, teve uma batalha aí, uma queda de braço entre Dória e Bolsonaro, que é o sujo falando do mal lavado. É um passando a culpa pro outro, aí o gado culpa o Dória, aí o tucano culpa o Bolsonaro, quando no fim não se enxerga que a culpa é dos dois. Só o discurso que é diferente. Mas o Dória, além de ter feito o carnaval, que eu concordo que deveria não ter acontecido aqui em São Paulo, ele também nunca foi firme para implementar um lockdown aqui em São Paulo. Nunca enfrentou isso. Nunca tirou os carros das ruas apenas de serviços essenciais, como por exemplo foi feito em Buenos Aires. Mesmo se você for pegar, lógico que a Argentina tem muito menos pessoas que o Brasil, mas se você for pegar proporcionalmente, se morre aqui no Brasil 30 vezes mais pessoas que na Argentina. Porque lá o governo funcionou. E nossa, a Argentina tem um governo de esquerda? É, a Argentina tem um governo de esquerda. Meu Deus, a esquerda tem que acabar. É isso que muitos dizem, né? Então assim, a questão também não é só de lado político, porque também tem muitos governos de direita tomando atitudes muito importantes para o combate ao coronavírus. Aqui no Brasil não é mais uma briga de lado político, esquerda contra direita. É sanidade contra a barbárie. Estamos vendo a barbárie. Somos governados por muitos governadores incapazes, salvos algumas exceções, um Flávio Dino da vida, que tem feito um trabalho exemplar no Maranhão, por exemplo, equipado o Estado, feito força para comprar respiradores, não teve superfaturamento como teve vários outros estados do país. E temos uma figura principal que deveria ser conciliador, entrar em contato com esses governadores e buscar o melhor caminho, simplesmente cagando para o coronavírus. Estamos sem ministro da saúde há semanas. E quando a vacina for lançada no mundo, como é que a gente vai comprar? A gente não tem nem ministro da saúde. Será que o governo vai se interessar em comprar rapidamente e tentar vacinar o povo rapidamente? Ou será que esse é um plano, na verdade, de governo? Porque já saiu pesquisa aí que as classes mais altas, as classes médias e altas, estão descendendo no nível do coronavírus, ou seja, elas estão se livrando do Covid-19, enquanto os negros desse país e as classes mais baixas só aumentam, está indo para as periferias. Me pergunto se esse não é um plano. Me pergunto se esse não é um plano realmente. O próprio presidente, aliás, vamos relembrar mais um vídeo dele, falou que a solução aqui no Brasil era qual, Bolsonaro? Me desculpa, né? Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Então, como vocês viram, a solução para ele era que morresse 30 mil, já quase morreu 30 mil. E ele não precisou nem apertar o gatilho. Será que essa não é? Será que o Covid, para esse senhor, não é justamente o que ele queria que acontecesse? Porque me parece uma sabotagem incrível. E estamos falando de volta de futebol num momento como esse. Todos os países que estão aí voltando com futebol, se planejando para isso, a curva está indo cada vez mais em decrescente. O Brasil só está subindo e se fala em volta de futebol. Quero saber de você o que você acha disso. E antes de encerrar esse vídeo, o jogador boliviano faleceu. Eu quero muito entender quando um jogador brasileiro, porque se voltar de qualquer jeito, na hora errada, pode acontecer isso com um grande craque do Brasil. Eu quero ver se acontecer isso com um cara, uma estrela aqui do Brasil. Com ele ou com algum familiar dele. Se aí os jogadores vão tomar posição numa situação como essa, vão falar, não, não vamos. Tomara a Deus que não aconteça. Tomara a Deus que não aconteça. Quero saber o que você acha disso. Deixa o like se gostou do vídeo. Se não conhecia o canal, seja bem-vindo, se inscreva. A gente vai se falando. Grande abraço e até o próximo vídeo.